bênçãos no deserto. Sobrescrito 3 e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8:3. Como vai a tua vida? Você está no deserto? Já passou? Está entrando? Queria falar um pouco com você a respeito do deserto, mostrar a sua importância em nossas vidas. Se você está no deserto, tenha certeza, você um dia sairá dele. Se já passou, posso imaginar que o deserto te trouxe experiências com Deus. Se você está entrando, fique atento, Deus quer algo a mais de você. Então, entenda que o Senhor te ama e precisa tratar algo contigo. Acredite, por mais duro que seja, não há melhor lugar para Deus tratar do que no deserto. O Senhor cuida de nós, nos ensina e corrige, isto faz porque nos ama. O amor de Deus é tão grande que Ele não se contenta em somente te guiar para a vida eterna, Ele quer que você compreenda seus propósitos. Por que estou no deserto? Vamos meditar em 2 versículos que são importantes para que possamos compreender o porquê o povo de Deus estava no deserto. Vamos então para Deuteronômio 8 do 2 ao 3, ali vemos algumas coisas que o povo precisava entender na travessia do deserto. A intenção de Deus é trazer à memória do seu povo, um Deus que cuida, ama e ensina. Deus fala 3 coisas que são de suma importância em nossa caminhada, são elas: humilhar-te, te provar e ver o que estava no teu coração. Lembre-se de como o Senhor, o teu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, Ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8 do 2 ao 3. Para te humilhar. O sentido aqui de humilhação não está ligado à humilhação diante dos outros ou fazer passar vergonha, colocar para baixo ou algo parecido. O sentido é de tirar de nós um sentimento que precisa ser equilibrado, esse sentimento é o orgulho. O orgulho pode ser um sentimento destrutivo quando usado de maneira errada e fora de controle. Não é errado sentir orgulho e ter honra em algo que fez, mas quando esse orgulho afeta de tal forma que a arrogância e a soberba tomam conta de nós, aí temos um grave problema. Achamos que não precisamos de ninguém e somos melhores que todos, perdemos o senso de igualdade e nos colocamos num patamar mais alto que os outros, e às vezes podemos até pensar que não precisamos de Deus. Por esse motivo, Deus nos leva ao deserto para nos humilhar. Para te provar. Deus também nos leva ao deserto para nos provar, ou seja, mostrar que somos dependentes dele. Na provação ele nos mostra que a nossa força não é suficiente e que precisamos de algo muito superior para enfrentar toda a adversidade da vida. Precisamos de Deus para nos sustentar e nos manter de pé, por isso, somos provados, e no limite de nossa força, encontramos em Deus nosso alicerce para prosseguirmos. Ver o que está no coração. Deus também nos leva ao deserto para ver o que está no nosso coração. Entenda que essa expressão não é para Deus ver, pois Deus sabe todas as coisas, mas é para o nosso entendimento, para nós mesmos, para provar e ver o que está no nosso próprio coração. Com isso, Ele avalia se andamos nos seus caminhos ou não. Lembro-me do pedido do salmista, em Salmos 139 do 23 ao 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A súplica do salmista e a preocupação com seu próprio coração o leva a pedir, guia-me pelo caminho eterno. Ali o salmista reconhece que somente com a ajuda de Deus ele pode chegar ao caminho eterno. Deixou passar fome. Há algo que não deixa dúvidas em nossos corações, que Deus declarou no versículo 3 de Deuteronômio 8, que te deixou passar fome, o mais interessante e o que vem depois te sustentou com o maná. Claramente podemos perceber que em meio às dificuldades o cuidado de Deus está presente. O maná é a provisão, é o alimento completo que eles precisavam para sobreviver, é o alimento que representava total dependência de Deus. Ele estava dando comida ao povo,
Isso demonstra para nós que mesmo em meio ao deserto, Deus nos alimenta, mas também o maná representa para nós a palavra de Deus que nos sustenta, que faz a gente caminhar. Jesus em Mateus 4 do 1 ao 11 vai falar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tentação. Jesus é levado ao deserto e é tentado em 3 aspectos diferentes. A primeira proposta, Jesus é tentando na sua fome, e a sugestão do diabo é transformar as pedras em pães. Precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes somos tentados a transformar pedra em pão. Achamos que aquela pedra pode ser pão. Nesse momento Jesus, mesmo com toda a fome, resiste e não foge dos propósitos de Deus. Jesus então diz para ele que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, quem me sustenta é o Senhor, enquanto eu obedecer serei sustentado por Ele, e não preciso me preocupar, pois Deus cuida de mim. A segunda proposta, Jesus é confrontado pelo diabo através da palavra de Deus, e a proposta vem para nós de uma forma desafiadora, ou seja, para ver se realmente somos filhos de Deus. Se somos, não podemos passar por problemas, será? Muitas vezes ficamos indignados com a situação que passamos e o inimigo diz para nós: como pode você, sendo crente, estar passando por isso? Você não é um servo de Deus? Reclame com ele, não aceite isso na sua vida. Mas Jesus estava atento a tudo o que estava acontecendo, por isso ele responde: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. A terceira proposta do inimigo desafia Jesus a sair do lugar em que está. A ideia aqui é acabar com todo aquele momento difícil e colocar o plano de Deus abaixo. A proposta é que Jesus se coloque num lugar de destaque. Tudo isso te darei. Mas Jesus estava preparado e disposto a levar o plano até o fim, então disse: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Quantas vezes as propostas do inimigo têm nos iludido com falsas promessas? Devemos estar ligados em Deus para que as falsas propostas não cheguem até o nosso coração. Experiências. A experiência de passar pelo deserto nos faz forte e nos dá entendimento. Com esse entendimento podemos ensinar às próximas gerações sobre termos certeza de que Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas. Essa experiência permite testemunhar o que Deus fez por nós. Não há ninguém que passe pelo deserto e vença todas as dificuldades que não seja marcado por Deus. Consideremos o deserto como local de aprendizado. Por mais difícil que seja, podemos extrair o melhor dele. Se olharmos com um olhar diferente, certamente sairemos vitoriosos do deserto e entenderemos o que Deus quer de nós. Todos nós passamos ou passaremos pelo deserto. Deus precisa nos mostrar quem somos a nós mesmos, pois pela nossa limitação, sofremos e não sabemos como conduzir a nossa própria vida. Deus, o Todo-Poderoso que servimos, quer fazer de nós, não somente servos, mas amigos íntimos, filhos experientes, pessoas capazes de amar a Deus, não pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Que Deus nos abençoe e nos faça ter entendimento em tudo, para que possamos seguir nossa vida na direção do céu, e andarmos juntos, crescendo na graça e no conhecimento para a glória de Deus. Cláudio H.C. Duarte. www.sigaele.com.br. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você gostou do conteúdo, nos ajude. Para você curtir não custa nada, para nós é muito importante. Ajude a propagar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou deste conteúdo e quer receber mais atualizações como esta, considere se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você não apenas terá acesso a conteúdos exclusivos, mas também nos ajudará a crescer. Agradecemos muito pelo seu apoio.